palavra, né? O momento da palavra, e às vezes confundo com o programa do Conselho, mas esse é o programa do Conselho de Educação e Cultura, Fundamentos da Fé Cristã. Então, mais um programa chegando aí até você, e estamos aqui já com a presença do evangelista irmão Rony, que também é um dos conselheiros, membro do Conselho, e hoje na escala da nossa programação estou eu e ele também para conduzir esta programação. Então, você que está aí no seu rádio, no seu lar, no final da tarde aí, tomando café da tarde, alguns já estão deixando o serviço, o lar, então seja bem-vindo para estar conosco neste momento, para ouvir uma palavra da parte de Deus. Já quero cumprimentar meu amigo Rony, a paz do Senhor, irmão Rony. Amém, Pai do Senhor, pastor Gesiel, um prazer poder estarmos aqui mais uma vez, alegria poder desfrutar desse momento em que nós dispomos para refletir um pouco sobre a palavra de Deus, pensarmos um pouco sobre as coisas do Senhor e podermos edificarmos uns aos outros através da palavra do Senhor. Creio que este programa tem sido bênção na vida de muitos irmãos, né? Nós temos recebido vários testemunhos de pessoas que têm acompanhado aí a caminhada do Conselho de Educação e Cultura por meio da declaração de fé. Nós estamos aí labutando com a declaração de fé já há algum tempo e tratando de temas sistemáticos, né, referentes à palavra de Deus. Então, tem sido uma bênção e eu desejo que nesta tarde, esta noite, esse dia, né, essa semana, seja uma bênção a todos os nossos ouvintes. Deus em Cristo abençoe a todos. Exato, como o irmão Rony disse, a questão da doutrinária, né, as doutrinas bíblicas. E agora a gente está com as declarações da fé, né, irmão Rony? CPAD, Assembleia de Deus, publicou as declarações da fé, que é onde declaramos a nossa fé nas doutrinas bíblicas. E durante esse período temos falado de diversas delas, são diversas as doutrinas. E acredito ser importante essa retomada das doutrinas, para a gente comentar, explicar alguns pontos dessas doutrinas, porque as doutrinas são fundamentais para a nossa fé cristã, né? É verdade. Esse é um tempo, inclusive, né, vale a gente poder destacar aí, que é um tempo em que nós estamos ouvindo várias vozes, né, de todos os lados, muitas informações, muito conhecimento, mas uma pergunta que sempre fica é: o que nós cremos? Como cremos? Por que cremos nestas coisas? E que diferença isso faz para a vida prática? O que é que isso muda na vida de devoção do cristão? O que é que isso muda na vida de oração do cristão? O que é que isso muda na fé diária, né? E é interessante observarmos, nós estamos aí caminhando e hoje possivelmente falaremos um pouquinho mais sobre como ser igreja, né? Alguns símbolos da igreja, coisas dessa natureza. Isso é importante porque é parte da nossa identidade. É o que nos identifica. Se sabemos no que cremos, podemos viver de acordo com estas coisas. E claro, glorificar o nome do Senhor, viver para a sua glória e para seu louvor. Então, é importante sim, né, nesse tempo de tantas perdas de identidade, de tanta confusão de informação, de tanta fake news bíblica, inclusive, sim, né? Isso também. A gente acaba se perdendo um pouco nessas informações, mas nós temos aí como prerrogativa do Conselho fundamentar, né, trazer e estabelecer aí para a igreja muitas das nossas bases, refletindo sobre coisas que já conhecemos, que já sabemos, mas como disse Paulo aos Filipenses, né, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, sempre a mesma coisa, porque isso traz edificação para o corpo de Cristo. Eu estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal, onde ele falava sobre o conhecimento. Ele dizia assim, que nós estamos vivendo num período em que o conhecimento ele está em todos os lugares, tem se alastrado, principalmente no uso da internet. Aí ele comenta, mas todavia tantas informações da internet, tantos conhecimentos colocados ali que não podem ser checados, conhecimentos que não são qualificados, conhecimentos que às vezes não são confiáveis, né? Então muitas pessoas não sabem fazer uso desses conhecimentos e acabam tomando aí a água de batata com esses conhecimentos superficiais. E assim também nós podemos observar, irmão Rony, na atualidade da igreja, onde você vai no YouTube ali, tem tanto charlatão
falando contra ou a favor alguma coisa, tentando explicar algo onde todo mundo acessa, e se a gente não tiver uma fundamentação, uma base para entender o que estão falando, a gente vai tomar água de batata. Eu estava hoje estudando um livro que faz parte da história das Assembleias de Deus. O nome do livro é Onde a Luta se Travar. Ele é meio novo, né? Está na área agora, não é dos antigos. E o autor estava comentando assim que os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus eram pessoas que estavam constantemente estudando a doutrina bíblica. Diariamente, estavam lendo, estudando, marcando, falando. Então, o princípio dela, até 1950, a preocupação de todos esses missionários era o falar das doutrinas bíblicas. As escolas bíblicas, antigamente, eram 30 dias, de manhã, à tarde e à noite. E a primeira escola bíblica, ela durou 30 dias. Samuel Nistro, um sueco, ele falou os estudos sobre a soteriologia, sobre Efésios, sobre Gálatas, Apocalipse, a cristologia, a eclesiologia, tentando fazer com que os pastores brasileiros que ele havia ganhado e consagrado aprendessem a fundamentação das doutrinas bíblicas. Então a Assembleia de Deus cresceu nessa base, assim, nas escolas dominicais, estudando. Antigamente as lições bíblicas eram semestrais, vinham 2 trimestres junto. E as pessoas estudavam ali constantemente, e a massa maior era na escola dominical. A gente tinha nas chamadas, assim, quantidade de bíblias, quantidade de revistas, visitantes. Os visitantes, eles eram os não evangélicos, os vizinhos que a gente convidava. Hoje os visitantes são aqueles irmãos que não têm o costume de vir na escola, aí aparece no período da escola, no período do Dia das Mães, por exemplo, para comer o café da manhã. É o visitante. Esporadicamente ele aparece, são cristãos, né? Então, houve uma mudança, assim, em relação a essa questão, né? A esse cuidado com a doutrina bíblica. Depois, ainda mais depois que veio os modismos, que adentraram os modismos, conhecimento e tantas outras questões, a gente acabou, parece que me secundarizando, né, os ensinos bíblicos, né, irmão? E há uma preocupação muito grande, né? Se a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, uma das marcas do salvo, do justo, né, como o Antigo Testamento vai tratar o salvo, pela terminologia do justo, aquele que vive em justiça de Deus, uma das marcas do justo é que ele ama a lei de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, só vou fazer um recorte aqui da teologia, do amor pela palavra, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, né? Estão recheados. E essa é uma informação que se repete diversas vezes. Eu amo a tua lei. Como amo a tua lei. Há uma expressão, inclusive, no texto dos Salmos, Salmo 119, em que o salmista, ao expressar o seu amor pela lei, ele diz que o seu corpo todo estremece. Há reações físicas, emocionais, pelo amor que ele sente pela Escritura e pela palavra de Deus. Isso porque, claro, é importante a gente fazer esse destaque. Porque quando no Antigo Testamento nós estamos falando sobre o amor pela palavra de Deus, nós estamos falando pelo amor pela voz de Deus, o amor pela palavra que Deus promete, pelas coisas pelas quais Deus direciona o seu povo. Então, a voz de Deus era algo muito importante, né? Salmo 19, por exemplo, vai falar sobre essa grandiosidade da voz de Deus. A voz de Deus é como muitas águas, né? Termo, inclusive, que retorna no Apocalipse, para lembrar a voz de Jesus, né? A grandiosidade, a autoridade da voz de Jesus. É com a voz dele que ele funda a terra, é com a voz dele que ele faz diferenciação entre o firmamento, águas de cima, águas de baixo. Esta é uma informação sempre muito importante e muito recorrente ao longo do Antigo Testamento. O amor que aquele justo tem pela palavra de Deus. Essa é a marca principal. Quem ama a palavra de Deus vive de acordo pela palavra de Deus. E é por ela, inclusive, que o Antigo Testamento, algo que nós acabamos perdendo ao longo da caminhada, né? Ao longo do tempo. A modernidade trouxe isso. Trouxe não só um esfriamento espiritual, mas um afastamento pelas verdades de como viver a partir da palavra. O Antigo Testamento, eles não oravam aleatoriamente. Inclusive, por exemplo, quando Davi orava dizendo que
solicitando a Deus para que Deus pudesse matar o seu inimigo, fazer-lhe vencer a guerra, ele sempre dizia, por causa da tua palavra, como disse a tua palavra, pelo profeta que o Senhor usaste. Ele sempre estava pautando e lembrando a Deus, olha, Senhor, tem uma palavra, tem uma promessa que fundamenta o meu pedido, a minha oração. Então, a vida de oração, a vida de devoção do povo de Deus sempre foi pautado, fundamentado na palavra do Senhor. E desde os primórdios, a gente observa também a nossa cultura judaico-cristã. Mas você observa a cultura judaica, logo que as leis foram dadas, a gente vê as recomendações em Levítico 26, em se guardar a palavra, obedecer, aprender, interpretar. A gente vê os escribas fazendo as cópias e de tanto tirar essas cópias, até memorizavam, né, trechos e mais trechos das leis. A gente vê o salmista, por exemplo, fazendo o Salmo 119, é uma excelência da palavra, né? É como se fosse um louvor à palavra. Ele diz, o quanto amo a tua lei, é a minha maior alegria em todo o tempo. E logo nos momentos mais difíceis do salmista, na caverna de Adulão, sendo perseguido por Saul, ele diz assim, se não fosse a tua lei, a minha maior alegria, há muito que eu havia perecido na minha angústia, porque estava distante do lar, distante do templo, com saudade de ir na casa do Senhor, né? Ele não poderia estar no templo por causa da perseguição de Saul. E a gente vê esse cuidado até passando por Daniel, que escutava, por Jeremias, que Daniel ele descobre o tempo da profecia cumprida estudando, né, maciçamente as leis, e eles, olha, já cumpriu, já é hora de retornar pela palavra que eu estou estudando. E a gente percebe isso, e quando chega na época dos discípulos também, os discípulos tinham o cuidado de pregar. A gente vê Paulo falando das doutrinas bíblicas, interpretando as leis, porque sabia muito bem, Pedro também, dentre tantas outras. E a partir depois da igreja, na história do cristianismo, a gente vai ver no século 2, 3, 4, o interesse pela palavra de Deus. A gente vê as pessoas já estudando, já no caso, fazendo o estudo teológico da palavra de Deus, né? Primeiro, século II, a questão da Trindade já estão debatendo. A cristologia, lá no século II, III, já estão falando da cristologia, estudando com base na Bíblia. A gente vê Agostinho prescrutando a palavra de Deus. E a partir daí, até chegar no pentecostalismo, a gente poderia fazer esse caminho, mas não é o caso, mas só para poder enfatizar a importância da palavra de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui com este programa, trazendo à luz das Sagradas Escrituras as doutrinas bíblicas, não é, irmão? É verdade. Me permita voltar num ponto que o senhor tocou, que eu acho que é importantíssimo, no texto emblemático de Daniel. Porque nesse texto, esse é um dos textos proféticos mais importantes do Antigo Testamento. Ele, inclusive, é um dos textos que Jesus usa para esclarecer em Mateus capítulo 24 como serão o fim dos tempos. Na grande pergunta de 3 partes ali feita pelos discípulos, quando será o fim do mundo? Quando serão essas coisas? Jesus vai responder essa pergunta, sobretudo com base nos textos de Daniel. E no texto de Daniel em específico, capítulos número 7, capítulo 11, ele está perscrutando a palavra, como o senhor muito bem lembrou, está lendo o texto de Jeremias, e há uma relação simbólica interessante, porque a manifestação sobrenatural da presença de um anjo aparecendo para Daniel é posterior à leitura das Escrituras. Primeiro ele lê a Escritura, ele se devota a Deus em oração, o texto do capítulo 10 já havia dito isso, devota a Deus em oração, gasta tempo com a palavra de Deus, e como consequência disso, há um evento sobrenatural. Isso é simbólico, é importante, inclusive porque lá no Novo Testamento isso reaparece, né? No texto de Atos capítulo 4, por exemplo, diz que os discípulos saíram e foram pregar a palavra. E por causa da pregação da palavra, as manifestações espirituais aconteciam. O Espírito Santo descia sobre os homens, batizava. E no texto de Atos 4, inclusive, que é um texto também bastante paradigmático, é um texto modelo, porque diz que eles estavam, verso 31 em diante, diz que eles estavam pregando a palavra de Deus, e por causa da pregação, todo o ambiente foi estremecido, e todos que estavam naquele ambiente foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas e saíram cheios de amor pela palavra de Deus. Então, o pentecostal, ele precisa amar a palavra porque faz parte da sua identidade. Ser pentecostal significa de 2 modos. Primeiro,
amar a palavra de Deus e segundo, por causa da palavra de Deus, viver as coisas sobrenaturais. Cremos na contemporaneidade dos dons, cremos na manifestação do Espírito Santo, sabemos que o Senhor opera neste presente, realiza milagres de todas as ordens possíveis, porque a palavra diz. Porque a palavra diz, exatamente. Isso tudo é embasado na palavra. Antigamente eles eram até chamados de os irmãos Bíblias, porque as pessoas andavam com a Bíblia mesmo na mão, evangelizando, pregando, falando, lendo, né? Então eles eram chamados de os Bíblias, houve um período que depois protestantes. Me lembrei até de um texto de Deuteronômio capítulo 6, Sim. que é o texto em que chamado Shema, é o texto do ouve, ó Senhor, né, a palavra do Senhor. Texto em que Moisés recebe a instrução para que ele possa dizer aos pais de famílias, para que os pais de famílias inculquem as palavras nos seus filhos e usem de toda a possibilidade, de todo momento para falarem da palavra aos filhos. Deitado, andando, levantando, caminhando, em todos os momentos. Mas o texto usa uma palavra hebraica muito bonita, e que é traduzida como ensinarás ou inculcarás. Porque esse termo é utilizado como se fosse um termo para alguém que caçava. O caçador, tinha que traspassar, para alcançar um tipo de caça, um tipo de animal, ele precisava apontar a flecha e alcançar o animal por meio da flecha. O que Deus está falando ao povo de Israel é dizendo que eles devem utilizar-se da flecha da palavra para traspassar o coração de seus filhos. Isso é inculcar, é rachar a cabeça do menino e pôr a palavra de Deus lá dentro. É por isso que ele fala em Deuteronômio lá, inculca, dessas palavras que eu te ordeno. Estas palavras. É isso. É como se o menino fosse uma caça, né? E a flecha tem que atingir, inclusive, esse era um termo muito utilizado no Antigo Testamento, atingir os rins, né? Era o centro da vida. O centro da vida era os rins. Então, como uma caça, o menino precisa ser alcançado, flechado pela palavra. Isso, inclusive, acontece em outros momentos, essa expressão, né? Ser flechado pela palavra de Deus, utilizar-se da palavra de Deus como algo que te alcança, que te fere, que te machuca profundamente. Mas não te machuca no sentido pejorativo, mas porque provoca em nós mudança, né? Sim. É a palavra de Deus que, ao nos ferir, provoca mudança, ela transforma a vida do homem. E é isso que nós gostaríamos de enfatizar, né? Sim. Assim, neste programa em específico, que a nossa fé está fundamentada neste amor incondicional pela palavra de Deus. Cremos em tudo quanto a palavra nos diz. Nada podemos contra a palavra, senão pela palavra, né, irmão? Exatamente. Então, falando nisso, vamos agora para o assunto em específico. Você destacaria algum texto hoje para a gente fazer uma meditação? Tem em mãos aí algum texto? Eu vou destacar um texto para pensar aqui sobre igreja, sobre identidade. Acredito que é interessante começarmos a destacar o texto de Efésios capítulo 5, versos 24 em diante, porque nesse texto um dos símbolos da igreja aparecem. A igreja é vista com vários símbolos ao longo de toda a Escritura. Sim. É vista como templo, é vista como família de Deus, ela é vista sob várias perspectivas e vários símbolos, mas uma perspectiva, um símbolo muito bonito, é o de noiva. De noiva. A igreja é a noiva de Cristo. E essa passagem de Efésios 5, 24 a 27, que eu faço questão de lê-la, vai nos expressar esta ideia, porque traz uma compreensão de que nossa identidade enquanto igreja passa diretamente pelo nosso relacionamento pessoal com Cristo. Isto é, para ser igreja, é preciso ter relacionamento com Cristo e não apenas ter carteira de membro da igreja. Isso é diferenciado, porque nos coloca em um outro lugar. Esse tempo é um tempo difícil, as pessoas se vinculam a partidos políticos, à igreja, a grupos específicos, mas sem conhecer exatamente quais são as identidades daquele grupo, o fundamento daquele grupo, as bandeiras que aquele grupo defende, né? Sim. E às vezes a gente acaba defendendo coisas que são indefensáveis. Mas como igreja nós não podemos. Não é possível dizer que somos parte da igreja sem conhecermos que para ser igreja é preciso ter relacionamento com Cristo. Sim. E o texto diz assim, verso 24, de onde estou lendo. Vou do verso 23. Efésios, né? Efésios 5, verso 23 em diante. Diz assim o texto: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E verso de número 32, pulando um pouquinho, vai dizer assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse texto, apesar de ter pelo menos dois grandes assuntos entrelaçados, né? Sim. Paulo está falando aqui tanto dos deveres conjugais, né? E interessante que aqui no capítulo 5, no lugar textual em que essa passagem está colocada, ela é uma consequência do que Paulo iniciou lá no capítulo 5, verso 1, falando sobre sermos imitadores de Deus. Paulo, depois de dizer esse importante assunto, a necessidade de que o salvo, o justo, deve viver como imitador de Deus, para mim esse é um dos maiores desafios do cristão. Imitar o homem é simples, mas imitar a Deus é um desafio sem precedentes. Então, imitar a Deus como filho amados, como ele vai dizer. E ele então apresenta os lugares, ou dá exemplos de onde nós devemos viver na prática como filhos amados e como imitadores de Deus. E um desses lugares é a família. É desafiador ser imitador de Deus na igreja, mas sobretudo é desafiador ser imitador de Deus na família. E é nesse lugar que ele entrelaça um dos símbolos mais bonitos da igreja, que é o de noiva. De noiva. É o de noiva. E aí ele apresenta algumas características. Por exemplo, verso 23, né? Sim. Ele vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Esse é um símbolo muito bonito, porque o termo que está utilizado aí para cabeça pode significar fonte, pode significar origem, pode significar cabeça no sentido de ser precedente. E a ideia aqui é que a igreja não pode ser controlada, não pode ser direcionada, não tem outra fonte, não tem outra origem senão Cristo. O que direciona a igreja, o que pensa pela igreja, o que organiza o caminho da igreja é o próprio Cristo. Por isso ele é o cabeça da igreja. Isso para mostrar, inclusive, depois ele faz um acréscimo, né? Dizendo, sendo ele próprio o salvador do corpo. A ideia é, assim como Cristo salvou a igreja e por causa da salvação somos todos corpo de Cristo, essa é uma expressão técnica, inclusive, em Paulo, porque ele vai usar aos Coríntios, por exemplo, falando do corpo de Cristo. Sim. Traz a ideia tanto do corpo físico, a depender do contexto, do próprio corpo histórico de Jesus, mas em muitos lugares traz a ideia de corpo místico de Cristo, que é a reunião de crentes que juntos formam um só corpo. Esta unidade de crentes tão diferentes, tão diversos, com talentos tão múltiplos, como ele vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, essa diversidade forma o corpo de Cristo. E é nela que somos igreja. E aqui nós temos uma lição importante, pastor Gesiel. Sim. Há muitas pessoas por aí, inclusive alguns coachings da fé, dizendo você é igreja, no singular, como se fosse possível ser igreja na singularidade, sozinho, desengrejadamente, em casa, sem reunião, sem comunhão com os santos, sem ceia do Senhor, sem relacionamento, sem igreja local, sem vida de devoção. Isso não é possível. Segundo a Escritura, não é possível. Você citou aí Coríntios, né, onde ele fala sobre a unidade do corpo, a igreja como um corpo. E é interessante dizer que se a igreja ela é semelhante ao corpo e é um corpo, não há membros fora do corpo. É possível você cortar o seu braço e dizer, vou deixar em casa e você vai descansar? Não é possível. Não é possível um membro fora do corpo. Então, como que pode o indivíduo individualmente dizer que é a igreja por si só? Ele é um membro de um corpo. Se ele não estiver ligado ao corpo, está morto. E é por causa do corpo que ele tem vida. É por causa do corpo que ele tem vida. Só é possível os membros do corpo estarem com vida se estiverem ligados no corpo. E o corpo à cabeça. Né? E o corpo à cabeça. É bom frisar isso aí, porque geralmente esses coaches tendem a dizer que você pode ser crente em casa, pode ser crente individual. Então, contraria uma série de trechos que a Bíblia distorce sobre o que eles ensinam, né, Marrone? Inclusive, é importante a gente discernir isso. Não significa
que o crente só consegue ser igreja no templo físico. Não é uma isso. associação grande. Exatamente. Entre instituição e organismo, ou organização e organismo. Né? Muito bem, muito bem. A organização, templo físico, que tem localidade, que tem mapa geográfico, onde nós vamos semanalmente para cultuarmos ao Senhor, né? Enfim, às terças, às quintas, aos sábados, aos domingos, para cultuar, aquele lugar que nós chamamos, né, de maneira mais leiga, como igreja, não há problema nenhum de chamar aquele lugar como igreja. A grande questão é que, naquele lugar, a igreja verdadeira se reúne, que é o corpo místico de Cristo reunido. Exato. Os salvos, os justos se reúnem e congregam-se. E é no congregar que somos corpo, que somos igreja. Agora, o que nós estamos dizendo não é possível que você, sem essa comunhão, sem essa relação, sem este congregar, né? Eu me lembrei aqui do texto de Hebreus capítulo 13, que diz que que alguns têm tido o costume de deixar de congregar. O hábito costumeiro de deixar de congregar. Como se fosse algo simples. Não vou no culto porque é só mais um culto. Porque perde a dimensão sobrenatural da reunião. Eu estou no culto, no ambiente de culto, para adorar a Deus em comunhão. É por isso que, inclusive, há diversos textos que falam sobre esta força sobrenatural da reunião dos crentes. Por exemplo, da oração coletiva. O Tiago vai dizer sobre a oração coletiva, a oração que os justos fazem em congregação, a oração que uns fazem pelos outros, que os enfraquecidos, ao se encontrarem com aquele momento de comunhão, são fortalecidos pelo Senhor. Ora, me lembro de Salmo 73, né? O texto que fala sobre Asaf, fala sobre a crise de fé de Asaf. O finalzinho do texto, ele decorre sobre a sua crise de fé, mas é no final do texto que ele vai dizer que ele tem um encontro com a força de Deus. E esta força, este amparo de Deus, nasce do momento em que ele vai ao templo. Ele diz assim, e até que eu, falando do momento de dúvida, até que eu cheguei no templo do Senhor e cultuei a Deus. Exato. E na comunhão ali, fui fortalecido. Então, é importante que nós nos lembremos de que o crente deve ser crente em casa. Tem que ter vida de devoção, vida de oração, jejuar, consagrar, fazer culto doméstico. Tudo isso faz parte da vida de devoção espiritual do cristão, individualmente com a sua família. Mas ele só consegue fazer estas coisas com a excelência que ela deve, porque ele está ligado no corpo de Cristo. Ele está ligado a um corpo maior, congregacional, onde ele ceia, onde ele se vincula, onde ele é alimentado, onde ele conta os seus testemunhos, onde ele é edificado pelos testemunhos dos irmãos. Isso tudo é ser igreja. E eu acredito também, irmão Rony, que o momento da reunião dos membros no templo é importante por diversos fatores. Primeiro, lógico, a gente nos reunimos para comungar com Deus, para louvar a Ele, a coletividade. Mas a partir disso, após o culto, também é interessante a socialização. O ser humano ele não foi feito para viver só. O próprio Cristo, o próprio Senhor Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E depois da mulher crescer e multiplicar e encher a terra. A questão da socialização. E é no momento do templo que a gente vai socializar. Ou antes do culto, ou após o culto, a gente conversar com os irmãos, saber como cada um está, ter aquela amizade sadia. Isso também faz parte da vida cristã, como os discípulos viviam com Cristo constantemente, fora do momento sagrado ali, irmão. Eles dormiam, eles faziam vigília, eles caminhavam, ele tinha também o momento social. Quantas pessoas hoje que vivem em grandes centros, em grandes sociedades, em grandes empresas, mas que se sentem só no meio da multidão? Quantas pessoas que durante esse período aí de pastoreio, eu já vi pessoas dizendo, pastor, eu estou num templo onde estou rodeado de pessoas, na empresa rodeado de amigos, mas eu me sinto só, não tenho ninguém para conversar sobre as minhas aflições, as minhas angústias, um amigo, uma amiga, um irmão. Então a igreja também ela faz parte desse momento da socialização. Claro que a gente está falando sobre o corpo místico de Cristo, a comunhão dos membros em Cristo ligados, né? Isso é imprescindível para a igreja do Senhor. E por causa dessa comunhão que nós somos fortalecidos, né? Inclusive, olha que coisa importante esse ponto da reunião dos santos juntos, né? O clássico texto da ceia de 1 Coríntios capítulo 11 é o texto que vai tratar
também da instituição de ceia, mas sobretudo de uma repreensão que Paulo está fazendo aos irmãos, porque eles não estavam discernindo o corpo. Sim. E muito provavelmente não estão discernindo o relacionamento, o corpo no sentido de corpo de Cristo, o corpo místico, o relacionamento. Uns se achavam melhores, o nosso grupo é um pouco melhor, então eles ceavam sozinhos, se alimentavam sozinhos, eles faziam o seu culto particular dentro do culto maior. E Paulo corrige-os dizendo, não, isso está errado, está equivocado. Se alguém tem fome, pois então que vocês comam em casa, porque aqui é lugar de comunhão. E Paulo repreende-os, mostrando que essa atitude é tão perniciosa a ponto de gerar enfermidades, mortes e perdas de relacionamento. Então, ser igreja não significa ser igreja sozinho. Nós atuamos individualmente porque somos igreja no coletivo. Somos igreja no relacionamento. Somos alimentados, corrigidos, redarguidos, ensinados. Crescemos juntos com os irmãos. Né? Esse momento de compartilhamento, de oração coletiva, de instrução coletiva, que nos faz crescer e sermos cada vez melhores em Cristo. É bom você citar esse texto aí, porque muitas pessoas não conseguem entender ele claramente, quando Paulo diz aos Coríntios, porque por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si ou come e bebe para a sua própria condenação. Então, o que ele está querendo dizer? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, a gente percebe pelos fatores históricos que você acabou citando aí da igreja de Corinto, que eles tinham aquele momento da ceia, lógico que não era parecida com o momento nosso, né? Mas era mesmo o partir do pão, o comer, o beber à vontade, né? Que eles faziam naquele período. Era uma alimentação. Era uma alimentação. Né? Eles chamavam até de ceia no sentido de festa do amor. De uma festa do amor, né? Isso. Que era uma festa do amor no sentido de misericórdia mesmo, de compartilhar. Os ricos traziam seus alimentos porque os pobres não tinham. Às vezes chegavam, né? Alguns estudiosos, inclusive, que chegam a dizer assim, o trabalho do pobre, à época, era tão pesado que ele acabava chegando no culto mais tarde. Então, o que acontece? O rico estava lá mais cedo, porque não trabalhava tanto, né? Então, estava lá mais cedo. Só que ele queria alimentar. Não, quero comer logo, vamos cear logo. E Paulo está dizendo, não, espera o pobre terminar de trabalhar para ele chegar na ceia para você comer todo mundo junto. Exatamente. Enquanto você tem possibilidade, vai intercedendo para que Deus traga. Ele, o pobre, o escravo, a figura do escravo também é presente ali, né? Porque eles chegavam depois no culto, após as suas atividades, e os ricos já tinham comido e bebido. E Paulo vai dizer para eles, olha, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, porque ali, irmão, eles não estão tendo o discernimento do que é o corpo de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, quem come e bebe sem discernir o corpo, porque a ceia não é só um momento de você comer e beber, não é só uma reunião. O que é o corpo de Cristo? Isso assim, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, mas o que é o corpo de Cristo? Que tipo de membro que eu sou? O que a igreja é? Quando a gente começa a entender isso, e isso é interessante porque ele diz assim, aqueles que não entendem o que é o corpo são condenados. Eu fico muito preocupado com isso, porque tem muita gente que não sabe o que é o corpo de Cristo. E ele começa dizendo, porque tudo isso parte dos versos iniciais que dão o contexto dessa palavra, dessa repreensão de Paulo. Quando ele diz assim, eu quero vos dizer que nisto eu não vos louvo. Não vos louvo. Paulo está dizendo, nisso vocês não têm elogio nenhum. Eu só tenho tristeza para falar com vocês acerca disso. Porque quando vocês se ajuntam, não é para fazer coisas melhor, senão para fazer coisas piores. E o que é o pior? Ele vai explicar, verso 18. Porque antes de tudo, eu ouço, ele estava recebendo essas informações pela família de Cloé, né? Antes de tudo, eu ouço que vocês, quando se ajuntam, há dissensões entre vocês. E ele está dizendo assim, em parte, eu creio que é assim mesmo. Porque eu conheci a igreja. Tem grupo demais. É o grupo de Apolo, é o grupo de Cristo, é o grupo de Pedro, o grupo de Paulo. E eles se achavam dignos de ter essas panelinhas espirituais, porque acreditavam que elas, vinculando-se a determinados apóstolos, estavam santificadas. Sim. Mas não existe panelinha espiritualmente santificada. Nós somos igreja em unidade. Isso é muito importante. Somos igreja em unidade. Igreja uns com os outros. É por isso que Paulo
nas figuras, o senhor exemplificou muito bem, texto 1 Coríntios capítulo 12, quando ele vai tratar da unidade na diversidade, os vários membros diferentes que somam para o mesmo corpo, ele fala da importância. Se você é pé, ou se você é perna, ou se você é braço, não importa o lugar em que você está. Isso depende de Deus, o lugar em que Deus nos coloca. Sobretudo, o que é importante é, nós todos fazemos parte de um mesmo corpo. Quem tem braço precisa de perna. Não dá para amputar um ou outro e dizer, eu vou viver só com os braços porque os meus braços são melhores do que as minhas pernas. Isso é equivocado. E Paulo está mostrando que no corpo de Cristo somos assim. Precisamos uns dos outros, precisamos dos mais fortes, dos mais talentosos, mas também precisamos dos fracos. Aos Romanos, no capítulo 14, Paulo vai dizer que os fracos não é para sair da igreja. Os fracos, ele diz, vocês suportem. O termo ali é carregar nas costas. Carrega nas costas. Se está fraco, põe no ombro o mais forte e carrega nas costas. Porque é nosso irmão em Cristo e nós devemos caminhar junto com ele. E interessante que a igreja de Corinto era uma igreja poderosa, né? Poderosa porque Paulo começa dizendo, nenhum dom vos falte. Os indivíduos tinham todos os dons, não falte um dom. Os dons de curar, os indivíduos iam lá, curava cego, aleijado, mudo, surdo, não é? E eu acho interessante, pastor, porque ele diz, esse é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 a 7, que diz que eles não faltam nenhum dom. Naquele mesmo contexto, Paulo diz alguns dons. Um desses dons é o dom de conhecimento. Sim, o dom de conhecimento. Não falta conhecimento a eles, mas falta discernimento a eles. Eles têm conhecimento espiritual, mas falta discernimento de como viver em corpo. E é por isso que aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer, vocês não discernem o corpo de Cristo? Tem muito conhecimento, mas não tem discernimento. Tem muito conhecimento, faltando ali também a questão da produção do fruto, né? Exato. Porque a produção do fruto com os dons, elas têm que andar paralelo, porque só fruto sem o conhecimento, e só o conhecimento sem um fruto tem que ser paralelo, o equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio. E a igreja de Corinto estava precisando dessas questões, do equilíbrio. Então, por isso que Paulo está dizendo, eles têm todos os dons, uma igreja poderosa, mas Paulo não vos louva, não vou dar um elogio. Por quê? Aí ele vai dizer o que há entre esses irmãos que são poderosos. Há facções, há julgamentos, há contenda, há discórdia, há prostituição. Há uma série de obras da carne ali. E uma das que ele sempre vai bater também na igreja de Corinto, quanto na de Efésios, é as facções, os grupos, rapaz. Esses grupos têm preocupado muito a gente quando a gente está pastoreando, sabe? Porque eles destroem a unidade da igreja. Destroem a unidade da igreja. Então, eles quebram o propósito. A gente tem falado dessa unidade de todos estarem juntos. Então, a gente percebe a liderança de um com o seu grupo, a liderança de outros com o seu grupo. Isso desde a época de Paulo combatendo. E ainda a gente percebe isso na atualidade. Porque você que está com o seu grupo, eu não vou no seu culto, na sua festa, nas suas atividades. Então, quando for fulano, que eu sou amigo dele, que eu vou com ele. E Paulo condena isso, tanto quanto os pecados para a morte. É verdade. Porque a gente pensa que os pecados maiores, ou fazem acepções de pecado, né, ou classificações de pecado. Mas o camarada que adulterou é um pecado muito grave. Mas a facção é tanto quanto. Exato. A gente sabe que o assassinato é um pecado que choca toda a sociedade, né? Mas Paulo diz assim, se você não ama seu irmão, você é um homicida. Ele equipara ao mesmo teor, se colocar na balança o indivíduo que assassina e o indivíduo que não ama o irmão, a balança, o pêndulo fica iguais. Então a gente tem que prestar atenção nessas facções, que também o pêndulo vai ficar igual, né? João, na sua primeira epístola, ele diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os nossos irmãos. Sim. Porque se Deus a quem nós não vemos, nós dizemos que amamos, e os nossos irmãos, que nós vemos, que conhecemos, por que não dizer que os amamos, né? Por isso ele vai dizer, se vocês têm comunhão uns com os outros, vocês estão andando na luz, e o sangue de Jesus Cristo purifica-vos de todo pecado. O sangue, portanto, tem efeito na comunhão quando há unidade no corpo de Cristo. Aí sim, a igreja em unidade pode invocar, enquanto igreja, o sangue de Jesus, o poder dos milagres, para que Deus possa efetuar sua obra no meio do seu povo, né? E um dos exemplos disso é a igreja primitiva. Há quem diga que a igreja primitiva ela não era uma igreja isenta de defeito. Pode ser que não, né? Mas pelo menos foi um modelo, né? Porque a gente percebe ali, permaneceu na oração, na comunhão, no partir do pão. Eles estavam em oração, estavam unidos, sim. Tem uma igreja unida em um só propósito, que é difícil quebrar essas barreiras
da união que eles estão vivendo ali, não é? De fato, a igreja primitiva, ela tinha defeitos. Sim, sem dúvida. Eu vou citar um. O texto de Gálatas, por exemplo, Paulo repreende a Pedro. Uhum. Falando que Pedro estava mantendo o grupo. O Pedrão, com um grupinho na igreja, fazendo panelinha com os judeus. Paulo entende que a unidade é tão importante e que essa atitude de um apóstolo, especialmente vindo de um apóstolo que deveria ter maturidade espiritual, é tão grave que Paulo repreende. O texto bíblico diz que repreende-o na cara. Severamente. Severamente. Né? Chama Pedro e diz: Pedro, que é isso? Está quebrando a unidade da igreja. A igreja, na Galácia, inclusive, na Galácia do Sul, era uma igreja composta de judeus e gentios. Não dava para ter dois cultos. Sim, né? sim. Houve, por exemplo, durante uma certa época, né? na América, né? América do Apartheid, né? Que tinha lá o culto dos negros, o culto dos brancos. Paulo está debatendo contra essa perda da unidade, só que étnica naquele caso, em específico na Galácia, combatendo isso, dizendo: Pedro não pode contribuir com isso. Pedro deveria ter maturidade. E olha como é interessante, essa é uma lição para nós. Não importa ser apóstolo como Pedro, é possível ser apóstolo e não ter maturidade. É possível ser poderoso como a igreja de Corinto e não ter maturidade. Falta à igreja do Senhor, nós precisamos caminhar, todos nós, caminhar para a maturidade. Inclusive, o escritor aos Hebreus vai usar essa expressão, né, no capítulo 5, dizendo que ele tinha coisas ainda para falar à igreja. No verso 14 ele diz que a igreja precisa atingir esse nível de vida espiritual, né, que é a maturidade cristã. Maturidade cristã não porque nós nos tornamos melhores uns do que os outros, não é isso. Mas sabemos, na linguagem do escritor aos Hebreus, discernir do bem e do mal. Discernimos os nossos comportamentos. Ele inclusive usa o termo grego diacrinos, que é julgamento, julgar a própria atitude, colocar a nossa atitude no banco dos réus. Será que eu, no banco dos réus, com essa atitude, em relação ao meu irmão, será que eu de fato seria condenado ou seria absolvido? É essa atitude que gera de fato maturidade, né? Então a igreja, Paulo repreende a Pedro por causa dessa atitude, em virtude do amor que ele tinha pela unidade. Igreja é manter-se em unidade. Interessante que Paulo ele acreditava nisso, né? Ele luta por isso. Por quando ele vai falar da sua carta, Filemão e Onésimo ali, ele vai dizer que, olha, você tem que tratar ele não como escravo, rapaz, tem que tratar ele como irmão. Nós somos irmãos em Cristo, então ele equipara ao mesmo valor que o escravo tem, o senhor, né? Então não fazer essa acepção de pessoa. E ele questiona também com a igreja de Corinto sobre essas questões, sobre as pessoas se sentirem na igreja como membros de Cristo, e não como patrões, como escravo, como negro, como viúvas, né, como órfãos. Ele vai bater nessa tecla aí, porque ele acreditava, e de fato é esta a luz que a Bíblia dá quando fala do corpo de Cristo, da unidade. Agora, você falando da maturidade, a gente tem que pensar que a igreja ela tem uns patamares a alcançar, né? Porque quando Paulo escreve para os irmãos em Efésios, sua carta, no capítulo 4 e 11, fala: ele mesmo deu uns para pastores, doutores, médicos, profetas, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à estatura de Cristo, a varão perfeito. Então, quer dizer, há um patamar a alcançar, há uma maturidade, há um caminho a percorrer na maturidade, né? Então, a gente precisa, eu disse no culto ontem, culto de ensino, dizendo para a igreja, dizendo assim, que nós precisamos cada tempo melhorar esse crescimento, se parecer mais com Cristo, ser mais cumpridores do sacrifício. É inadmissível um cristão que ele tem 50 anos de crente. Tem uns que têm 100 anos de crente, estão aposentando já, né, na Assembleia de Deus. Mas ele não atingiu o nível de maturidade, ainda continua fazendo as mesmas coisas que faziam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E a pessoa tem que crescer, porque o exemplo que Paulo dá da igreja também, falando da eclesiologia, que ele é comparado a um edifício. Exato. Quer dizer, o edifício ele está fundado sobre um concreto, mas ele cresce, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 30º andar. E a igreja é para crescer no crescimento embasado em Cristo, que é a pedra, que é o fundamento. Nós temos que crescer, não é? É uma preocupação, né, nesses últimos dias com grupo de crentes, pessoas que são nossos irmãos, mas que aparentemente estão regredindo na caminhada cristã, não estão caminhando no crescimento espiritual, não estão desenvolvendo-se
espiritualmente, a ponto de atingir essa varonilidade que Paulo fala, né? A varonilidade de Cristo aí. E é interessante, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, ele inclusive se coloca no meio e diz, nós não somos do que retrocede, nós somos daqueles que se mantêm, porque se retrocedermos, Deus não terá prazer neste que de fato está retrocedendo, né? O Senhor tem prazer na vida daquele que vive pela fé e não retrocede na sua caminhada espiritual, mas cresce espiritualmente, caminha em maturidade. E eu acho interessante isso, porque Paulo tem essa consciência de que a vida cristã, ela é um contínuo progresso. Não é nós não atingimos um limite e estamos satisfeitos espiritualmente. Nós podemos orar sempre mais, podemos consagrar mais, podemos jejuar mais, podemos ser mais espirituais, mais santos, mais puros. E Paulo dá um lampejo dessa ideia de progresso em Filipenses 3, 12 em diante. Ele diz assim, não que já tenha alcançado, falando aí dessa maturidade, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Imagine se Paulo tinha essa consciência de que o progresso era constante, quanto mais nós devemos ter essa consciência. Olha o verso 11. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um avanço. Avanço constante. É uma vitória constante. Nós não podemos, enquanto igreja, nos acomodarmos nas derrotas espirituais, né? Crente, o salvo em Jesus, é aquele que ele não deixa de pecar, claro, ele não vive numa redoma de vidro, mas ele não peca como os outros, ele não peca habitualmente. O pecado do salvo é um resvalar de pés, né? Para usar o termo lá de Salmo 73 do Asaf, é um resvalar dos pés, é sempre um interregno no caminho, alguma coisa que atrapalha a sua caminhada. Mas ele não balança a cabeça, ele busca a Cristo, se arrepende dos seus pecados e continua a caminhada. Não se impede a caminhada, o crescimento espiritual por causa dessas condutas que atrás acabam ficando. Precisa continuar caminhando para a maturidade. É o nosso alvo, é a maturidade constante, é a busca constante por essa maturidade, é essa caminhada, né, em Cristo aí, para que de algum modo nós alcancemos a varonilidade perfeita. Se Paulo diz assim, e eu não digo que tenha alcançado, e ele mesmo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que eu vou dizer então para a igreja, né? Exatamente. Para a igreja de Tessalônica, ele diz assim, vós e Deus Tessalonicenses são testemunhas de quão santa, justa e pia. Meu Deus do céu, era a situação dele, e ele ainda não tinha alcançado a maturidade. E nós então, né, irmão? E isso é importante, é uma lição para nós, né, nesses dias assim, em que as pessoas estão se acomodando, né, as terapias que por aí aparecem, as filosofias deste tempo, as filosofias anticristãs desse tempo, acabam dando um senso de comodismo. O sujeito erra, diz, não foi você, a culpa não foi sua, a culpa foi assim, foi do cosmos que conspirou contra você, desresponsabilizando o salvo. E Paulo faz diferente. Paulo assume a responsabilidade. Fui eu preciso caminhar melhor, eu preciso ser achado nele. Ele tem essa expressão, né, interessante, Filipenses 3:9, inclusive. No início do verso, ele diz assim, que eu seja achado nele. A intenção de Paulo é estar unido a Cristo de tal modo que escondido em Jesus. Quando alguém, eu sempre, ao comentar esse texto, faço essa explicação anacrônica, né? É como se Paulo estivesse brincando de esconde-esconde e alguém, para encontrar Paulo, dissesse, será onde que Paulo está aí? E procurasse Paulo, não encontrasse de trás da árvore, não encontrasse Paulo de trás da sua experiência religiosa, não encontrasse Paulo de trás do seu nome, enfim, da sua caminhada anterior, mas só vai encontrar Paulo por detrás da sombra de Cristo. Ele está, de fato, cumprindo o Salmo 91. Ele está à sombra do Onipotente. Por isso que ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, não é? Exatamente. Então, Paulo ele vai
nos ajudar a falar nisso. E a questão da maturidade cristã, a gente alcançar a maturidade cristã, sempre são diversos fatores, nós podemos falar. Um deles é Paulo dizendo assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Estamos falando sobre a eclesiologia, trazendo assuntos diversos sobre a eclesiologia, a importância da igreja como organismo, a importância dos membros neste organismo, a função dos membros, como também a diversidade dos membros. E até como Paulo vai dizer aos Coríntios, a dependência de cada um nesse corpo de Cristo. Então, estamos falando sobre isso e no bloco passado dizíamos a necessidade da maturidade cristã desses membros ou da Igreja de Cristo de atingir a maturidade cristã. É uma caminhada. A nossa maturidade é uma caminhada. Por isso, irmão Rony, o texto sagrado vai dizer, crescei, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um crescimento, é uma busca constante. Buscai primeiro o reino de Deus. Então é uma busca. Que vai derivar desta maturidade cristã. Também eu disse no bloco passado que Paulo vai dizer para a igreja, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento deve estar transformado, estar renovado através da palavra, a mente de Cristo, o crescimento espiritual, a produção de frutos, tudo isso está relacionado com o crescimento do corpo de Cristo, da maturidade cristã, não é? É verdade. E eu sempre gosto ao falar dessa questão da maturidade, porque maturidade tem a ver tanto com a experiência de como nós nos comportamos no relacionamento com irmãos, tem a ver com o nosso crescimento espiritual, mas também tem a ver no modo como nós enxergamos a nós mesmos. Sim. O texto de Romanos capítulo 12, por exemplo, o verso número 3, o senhor citou até o número 2, eu vou ler o verso 3. Sim. 3 e 4 diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Portanto, maturidade também significa pensar corretamente de si mesmo. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo, né? E olha que coisa interessante o modo como Paulo usa a expressão não pense de si mesmo além daquilo que convém. A gente não se acha, né? É isso que Paulo está falando de maneira né, a trocarmos aí os nossos termos. Você não se acha, a gente se coloca na condição daquilo que o Senhor nos dera. Então, se o Senhor nos colocou para ser braço no corpo de Cristo, que sejamos braço da maneira mais correta, mais excelente possível, né? Independente do lugar em que nós estejamos, que façamos isso com excelência mesmo, porque somos todos corpo, membros desse mesmo corpo em Cristo. Isso, e eu acredito também que Paulo, quando ele fala aos Coríntios, falando do corpo de Cristo também, que todos dependemos uns dos outros, ele fala da importância do outro e fala da importância de si mesmo, né? Quer dizer, as pessoas que estão ligadas no corpo de Cristo, cada um de nós temos a sua própria importância. Todos nós temos a sua própria importância. Ele faz lembranças daqueles membros, dizendo assim que são os membros mais indecorosos, os membros que não vemos no nosso corpo, mas que nós o cuidamos, o zelamos, o estimamos muito mais do que certos outros membros que estão expostos. Então ele está falando do valor de cada um, da função de cada um. E depois ele começa a falar da dependência, né? Quando ele diz assim, se o olho disser para a mão que ela não é importante, a mão não é importante porque não é olho, e ele está falando da dependência ali, né? Quer dizer, cada membro depende um do outro e cada membro tem a sua própria importância no corpo. E cada membro deve reconhecer a sua função no corpo. Isto é, discernir o corpo. Exatamente. Né? E é importante nós sabermos que, por mais independentes espiritualmente que cada um de nós sejamos, eu já fui abordado, né, ao falar de temas semelhantes a esse, alguém retruca, objeta, dizendo assim, mas na verdade a salvação é individual. De fato, a salvação é individual, mas a comunhão não. A salvação é individual, mas a comunhão é coletiva. A experiência, a dinâmica da experiência de vida cristã, ela é absolutamente coletiva.
Tanto que Paulo, sempre ao escrever as diversas igrejas, nas suas 12 cartas, ele faz questão de escrever sempre no coletivo, falando, olha, vós sois, vós estais, assim vós deveis fazer, andai de tal modo, sempre no coletivo. Claro, vez por outra ele acaba individualizando sua orientação, seu redarguir, mas por casos específicos que acabam aparecendo, né? Repreensões, correções que ele precisa fazer, mas sempre apontando para a importância da unidade, da coletividade, porque uns aos outros, essa é uma expressão inclusive que se tornou técnica para Paulo, aparece umas 10 a 15 vezes no Novo Testamento, uns aos outros, né? Suportai uns aos outros, amai uns aos outros, andai uns com os outros. Essas expressões retornam para falar da importância da unidade e de como precisamos do nosso irmão para a vida coletiva, para a vida espiritual coletiva, para sermos, claro, igreja uns com os outros, né? Sim, então a unidade da igreja, Cristo, ele quando ele estabelece, ele chama os discípulos, né? A gente percebe ali em Mateus capítulo 4, versículo 18, ele chamando Pedro, Tiago e João, mais na frente chamamos os filhos de Zebedeu. Então, fazendo com que o nascimento ali dessa união comece com os 12, depois os 70. A gente vê em Jerusalém ali quando... É interessante dizer isso também, que quando ele foi assunto ao céu, Paulo diz que eram mais de 500 irmãos que presenciaram a ascensão dele ao céu. Mas que esses irmãos que viram ele assunto ao céu, receberam as ordens dele, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles foram. Aí já ali no primeiro dia tinha quase 500, depois quase 200, quase 300, quase 200. E no dia da descida eram quase 120, talvez 118, 119, mas quase 120. E os demais? E os demais desistiram em pouco tempo, né? E que o Espírito desceu sobre esse. Então a igreja começa, aliás, ela dá o seu prosseguimento com a mensagem de Pedro. E você vai ver a história da igreja em Atos, que eles continuam nesse crescimento, nessa busca da santificação, na oração, no partir do pão, como o texto vai dizer, que é um crescimento que a igreja vai atingindo a sua maturidade, uma igreja poderosa, a igreja de Atos dos Apóstolos. Né? Isso que o senhor traz é imprescindível. Unidade e perseverança são conceitos bíblicos, doutrinas bíblicas que caminham juntas. É por causa da unidade com o corpo, de permanecermos juntos com os irmãos, na coletividade, na comunhão, na ceia, no partir do pão, na experiência dinâmica ali, trocando testemunhos, vendo o crescimento uns dos filhos dos outros. Sim. É nessa experiência humana, coletiva e espiritual que nós perseveramos. Porque, vez por outra, é fato que a experiência da vida cristã é desafiadora, né? Nós temos um inimigo que está bramando sempre ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Porém, Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 6 da importância da coletividade, da unidade, exatamente por isso. Porque ao estarmos juntos ali, quando o inimigo estiver, né, Pedro falando isso também, mostrando, estando ao nosso lado, tentando roubar o cristão da fé, é um e outro, os nossos irmãos, que vão nos ajudar a permanecer na fé, a caminharmos juntos, sempre nos trazendo uma palavra, né, de edificação. Então, é importante lembrarmos que também perseverança, um conceito tão importante na escritura, né? Perseverança tem a ver com é um termo que é traduzido por rupomone, né? Que tem a ver com estar, além de perseverante, paciente, firme, constante, né? Mas isso é preciso para vivermos essa experiência cristã de perseverança, de estarmos aguardando sem perdermos a caminhada e a fé. É importante que estejamos juntos uns com os outros. E essa união que a igreja primitiva empreendeu, permaneciam na oração, perseveravam, né? A perseverança na oração constante, a perseverança ou a comunhão constante fizeram com que eles enfrentassem a dificuldade, os confrontos do período, porque o Império Romano partiu, a gente vê isso no século I, II, III, foi o período que a igreja mais sofreu com o Império Romano, mas também foi o que mais cresceu, a ponto de Tertuliano dizer para o imperador, quando ele disse para ele, olha, onde houver um cristão, nós vamos matá-lo. Ele disse, olha, imperador, você pode matar, mas eu vou dizer para você, o sangue do cristão é como se fosse semente. Você mata um, amanhã tem 10. Mata 10, amanhã tem 100. Mata os 100, amanhã tem 1000. É né? verdade. Então, quer dizer, essa perseverança, esse entendimento, esse discernimento do corpo de Cristo
fez com que a igreja perseverasse constantemente, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas avançar diante das dificuldades que a igreja enfrentou. A gente percebe logo após o fechamento do cano, com os livros, principalmente os didaquês, né, que contam algumas histórias de como que era o período da igreja após o século I, II, III. A igreja ela avançava pregando para todas as classes, inclusive para os escravos, para os órfãos, para as viúvas. E nesse período ali, do século I, a escravidão estava atuando em constante, de tal forma que o escravo, quando ele chegava a ter 30, 40 anos, ele já era considerado inválido, porque já havia trabalhado e ele estava vivendo a vida como se tivesse já 90 anos, não tinha mais forças. Aí o que os patrões faziam? Eliminavam ele para evitar gastos, que era propriedade, era produto, né? Então eliminavam eles para evitar gastos. E muitos desses escravos eram cristãos. Então eles, sabendo que ia morrer, chegavam para a igreja e pediam socorro. E a igreja, naquela comunhão, naquele partir do pão, como Pedro disse, se alguém tiver 2 capas, traga uma para quem está precisando. Tiver 2 terrenos, venda uma para a gente repartir para quem está precisando. E com esses fundos que eles arrecadaram durante esses anos, eles compravam o escravo. Chegava para o patrão, que tinha um escravo ali que estava inválido e que era cristão, dizia: quanto você quer dele? E comprava simplesmente para preservar a vida dele, né? E deixar ele ali na igreja. A gente percebe também no momento de perseguição da igreja que muitos cristãos foram presos. Tem um daqui que conta esses relatos, que muitos cristãos, muitas mulheres foram para a cadeia mesmo, para a masmorra. E outros cristãos que não foram presos vinham voluntariamente servir na cadeia como voluntários para limpeza, simplesmente para cuidar dos cristãos que estavam lá dentro. Então eles vinham como carcereiros, se voluntariavam, dizendo: não, eu vou trabalhar, não quero nada, simplesmente para ajudar aqueles irmãos que estavam presos com água, com sol, com algum suprimento. A ajuda que eles faziam, de tão estima que ele tinha na questão da união com aqueles irmãos, porque entendiam o que era um corpo, né? Sabiam discernir o que é de fato o corpo de Cristo, né? E eu acrescento ainda, falando da questão da unidade da igreja, esse ponto é tão importante para nós, como nós estamos apontando aí, como Paulo pensa nisso, como Pedro pensou nisso, mas também como Jesus pensa nisso. Porque ao enviar as cartas às 7 igrejas, ele não fala de maneira individualizada, ele fala de maneira coletiva, unitária. A igreja que erra junto. A igreja que acerta junto. Os elogios são coletivos, as repreensões são coletivas, os galardões, claro, serão individuais, mas os elogios e a maneira como a igreja pode vencer é coletiva, a maneira como a igreja deve agir, né? Vocês devem se arrepender, vocês devem retirar aquele grupo que estão no vosso meio, que acaba aceitando a Jezabel. Então, são orientações que nos mostram a importância dessa coletividade da igreja. Mais uma vez, retornamos aqui ao ponto inicial. Nós não somos igreja individualmente. Não existe ser igreja individualmente, tá? Esse é um equívoco doutrinário, teológico, bíblico, assustador do tempo moderno. Isso é terrível. O que existe de fato é que somos igreja na coletividade. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Não podemos deixar de congregar, né? É sob essa base que movimentos como os desigrejados e outros movimentos menores aí acabam se estabelecendo, né? E é interessante porque o movimento dos desigrejados são contra as igrejas, mas eles se reúnem como igreja. Então, acaba sendo até autocontraditório, confuso, né? Mas isso é em virtude, claro, de diversos aspectos específicos, né? De sentimentos em relação a erros cometidos por pessoas, mas enquanto igreja, corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, edifício de Deus, família de Deus, né? Noiva de Cristo, como lemos aqui no início, essa igreja precisa se manter em reunião e comunhão, né? Uns com os outros. Sim, e Paulo sempre vai falar essa preocupação dele também da unidade, tanto na igreja de Corinto quanto na igreja de Éfeso, né? Ele tem esse cuidado de que essa unidade permaneça. Sempre vai falar, irmão Rony, sobre as facções, sobre as divisões, dizendo que os que tais coisas praticam, eles não conhecem o que é de fato o corpo de Cristo, né?
aos Efésios, ele vai dizer sobre essas dissensões que haviam aos Efésios. Algumas coisas nem se poderiam nomear, nem algumas coisas nem poderiam se pronunciar. Aí as divisões, as facções, os grupos aos Efésios, ele vai então, de uma certa forma, reprovar isso. A gente percebe também, não só na igreja de Corinto e de Efésios, mas na igreja da Galáxia, quando ele fala das obras da carne, né? Alertando a igreja dessas práticas das obras da carne, que não se deve praticar as obras da carne, a ira, as dissensões, as heresias, as facções, a discordância, porque isso faz com que a unidade não exista. Então, uma igreja que está unida, ela não tem essa divisão, não tem essas facções, ela tem o entendimento do que é o corpo de Cristo, ela vive imitando a Cristo, vive cumprindo a palavra, e de fato é uma igreja que vai trazer um propósito maior, como Paulo sempre vai alertar nessas cartas, porque, lógico, onde há pessoas haverá problemas, isso é sem dúvida, né? Onde há grupo de pessoas haverá alguns desentendimentos, né? Alguma discordância, mas Paulo ele vai dizer que isso não deve haver dentro do corpo de Cristo. Sempre ele vai reprimir, desde Coríntios, Efésios, Gálatas, ele vai uma tentativa de abrir o olho da igreja e saber, discernir o que é o corpo de Cristo, qual o propósito, né? A unidade dos membros no corpo de Cristo, né? Essa é uma lição também muito importante, né? Porque, veja, Paulo sabe que os irmãos, por exemplo, como o de Corinto, são uma igreja muito difícil de se lidar. Escreve várias cartas a essa igreja, das quais 2 nós temos. Uma igreja muito difícil, com muitos problemas. A primeira grande parte da carta, do capítulo 1 ao capítulo 10, só tem problemas, estão sendo colocados ali. Facções, a maneira como a igreja lida com a disciplina, a maneira como a igreja lida com a própria ceia, a maneira como a igreja lida com as mulheres, tudo isso é bastante problemático. Mas nós poderíamos pensar, bom, se tem um grupo de pessoas que são tão problemáticos assim, excluamos essas pessoas, retiremos ele da comunhão. Não é isso que Paulo faz. Ao contrário, eles estão dando trabalho, nós corrigimos, reprimimos, porque estas pessoas, apesar do comportamento equivocado, são importantes para Deus. Porque elas foram compradas, é ele quem vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, fostes comprados por bom preço. Sim. Por isso glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa igreja é importante, sobretudo, porque ela está reunida, porque ela tem unidade, porque ela persevera, mas sobretudo porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Aos Efésios, inclusive, não a carta aos Efésios, mas lá em Atos capítulo 20, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele reúne os presbíteros na beira-mar. Pensa num culto maravilhoso, pastor. Na beira do mar. Reúne-se com os presbíteros na beira do mar e vai fazer um culto. Algumas orientações pastorais. E nessas orientações pastorais ele vai dizer, olhai por vós e pelo rebanho de Deus. Não é o seu rebanho, é o rebanho de Deus, que foi comprado com sangue precioso de Jesus. Então, lembrando aí que a importância que se dá, a capacidade resiliente de suportar os erros uns dos outros, além de que todos nós erramos em algum momento da vida, mas sobretudo porque essas pessoas são importantes. Os errados, os equivocados, aqueles que dão muito trabalho também foram comprados pelo sangue de Jesus. E precisam ser ensinados, né? Para poder haver uma mudança, uma transformação na mentalidade e na prática dessas pessoas, na atitude. E Paulo cria nisso. E Paulo cria Paulo essa mudança. cria que pela instrução bíblica as pessoas poderiam ser transformadas. Paulo cria que era possível pastorear a igreja de Deus por meio do púlpito. Paulo cria que era possível pastorear a igreja por meio das cartas da instrução. Por isso ele encaminha cartas. As cartas dele, né? As diversas cartas para as igrejas, né? Exatamente. Ele diz, por exemplo, na carta de 2 Coríntios, ele diz que ele estava com o coração entristecido, porque ele havia encaminhado uma carta severa à igreja. E a severidade de Paulo não é uma severidade sem amor. É a severidade de um pai que corrige o seu filho, não para que o filho fique com hematomas. Ele não se vinga do filho, né? Ao contrário, ele corrige o filho pelo desejo de que o filho aprenda o caminho correto, né? Era o desejo, por exemplo, de Davi. Ele preferia cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos inimigos. Sabendo que estava errado, preferia cair na mão de Deus. Porque a mão de Deus é a mão misericordiosa. E a gente percebe isso também nas cartas de Paulo, quando ele faz, então, as correções para a igreja de Corinto, ele faz umas reprimendas terríveis, mas a carta ela não termina com um sintoma de vingança, ela termina com um amor, né?
É buscar, sobretudo, o amor, que é o vínculo da paz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, mostrando, né, o amor para os indivíduos que estão ali em divisão, em contenda, verdade, em dissensões, né? E ele, de fato, mostrando esse amor de Deus, né? E estamos falando sobre a eclesiologia bíblica. E o tema que nós estamos dizendo é o discernimento do que é o corpo de Cristo. Falamos no quadro passado sobre a diversidade de membros que há no corpo de Cristo, como também as diversas funções, a dependência, o valor, a importância, a unidade e o discernimento do corpo de Cristo. Então é importante cada membro do corpo saber a sua função e reconhecer a função do outro no corpo de Cristo, para que eles possam viver nessa unidade. Também falamos a respeito do templo, a presença dos membros no templo para o louvor, para o culto, para a adoração, para a comunhão, koinonia, que é comer juntos. Eu acho que é isso que significa o termo koinonia, não é, irmão? É isso mesmo, é estar sempre juntos. Koinonia é esse comer junto, estender-se de um para com os outros, né? E revelando Jesus, né? A aplicação teológica da palavra koinonia no Novo Testamento mostra a expressão dos homens, dos salvos, como espelho de Deus. São aqueles que demonstram que Cristo está vivo. É por causa deles que se sabe Cristo está vivo. A igreja é esse lugar de identificação tão clara com Cristo que as pessoas, ao olhar para nós, precisam se identificar com o Senhor. Porque nós começamos a nossa fala aqui essa tarde lembrando disso, do desafio de Paulo aos Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Sim. Por sermos imitadores de Deus não significa que nós nos igualaremos a Deus, não é isso que o texto está dizendo, mas imitadores no sentido de que caminhamos, seguimos os passos do papai, né? Caminhamos como filhos amados, então nós andamos em amor aí e fazemos aquilo que o pai faz. Jesus, inclusive, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso 48, ele disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esse também é um desafio grande. Não está dizendo que nós nos tornaremos, em algum momento da caminhada, sem pecados. Sem falhas, né? Sem falhas. Não é isso, não é isso. Mas significa que nós atingiremos um nível de maturidade espiritual. Deixamos de ser meninos, como disse Paulo, e passamos a ser adultos, né? Olhamos as coisas por outro ângulo agora, pela maturidade, pelo ângulo da paciência, da perseverança. As tribulações, como disse Paulo, as tribulações da vida geram paciência e trazem esperança no seu bojo. E por causa disso, sabemos que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E também tem um outro texto da Bíblia, você falando da questão de ser perfeito, mas também tem um texto da Bíblia que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. E Paulo vai concluir dizendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, para ser santo o espírito, a alma e o corpo, né? E conservar irrepreensível para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo ele era irrepreensível, não era? Porque ele diz isso, que ele era irrepreensível. Ele diz isso aos filipenses, que ele era irrepreensível como judeu, né? Ele era irrepreensível na religião de seu tempo. Ele seguia os padrões da religião corretamente, fazia tudo o que tinha que fazer, tintim por tintim, lei a lei, comportamento a comportamento. E ele amplia isso, dizendo: nós precisamos agora ser irrepreensíveis no comportamento cristão, né? Sim. Não significa que a nossa vida será uma vida legalista, ao contrário, nós somos livres agora. Mas somos livres não para pecar, como ele diz aos Gálatas. Somos livres para sermos escravos de Cristo. Paulo tem umas terminologias, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês. É uma coisa divina. É só Paulo. Ele mostra, porque o que está por detrás da fala de Paulo? Significa que nós sempre teremos um Senhor. A questão é: quem é o nosso Senhor? Ou seremos escravos do pecado, ou seremos escravos de Cristo. Ou o pecado é o nosso Senhor, ou Jesus é o nosso Senhor. Sim. E quem tem a Jesus como Senhor, o jugo é leve, o fardo é suave e, de fato, caminha para um tipo de perfeição, de maturidade espiritual, de completude espiritual. Os Colossenses, inclusive, ele usa uma outra terminologia, lembrando que nós devemos viver de tal modo que
expressemos essa plenitude de Cristo, né? Ele está falando sobre a supremacia de Jesus, está falando sobre a plenitude de Deus. Ele diz inclusive, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Sim. E é esta glória plena, é esta comunhão plena com o Pai que Ele compartilha conosco, que faz com que, apesar dos nossos pecados, identificamos-nos com o Pai Celestial. E aí podemos ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, Paulo, ele percorre todo esse caminho da experiência com o Senhor Deus, da sua vida, particularmente, ele dizendo como que ele era. Ele faz essa biografia dele antes do encontro com Cristo, dizendo que era judeu de judeu, fariseu de fariseu, o que ele fazia, todas as questões, mas agora ele apresenta a transformação que há, né? Que ele foi chamado por Deus, que é apóstolo de Deus, que é servo de Deus, seguidor, imitador, e a partir daí ele começa a ensinar aqueles que ele havia evangelizado o real significado do que é o reino de Deus, do que é a igreja de Cristo, e passa então, através das cartas, através dos seus ensinos, a dizer qual o propósito da igreja, não é isso, Marrone? Isso. E ele mostra, eu vou ler inclusive esse texto que o senhor citou, que é um texto muito belo. Filipenses 3, verso de número 7 em diante. Diz assim, verso 6. Segundo o zelo, ele diz que ele era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, falando da lei aí do Antigo Testamento, a lei de Moisés especialmente, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e aí, falando da perda das coisas as coisas que ele perdeu a etnia, perdeu a religião, perdeu o zelo que tinha, perdeu a linhagem, perde tudo isso, e ele mostra por que é tão importante perder. Ele considera essas coisas escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus pela fé. A igreja, portanto, ela tem uma vocação espiritual. Aos Efésios, inclusive, ele vai dizer, olha, vocês devem andar de acordo com a vocação com que foram chamados. A vocação que Paulo fala é a vocação para a salvação. É o ser salvo em Jesus. É pela fé ser salvo em Cristo. E por conta disso, nós somos igreja. Passamos ao corpo de Cristo, somos enxertados no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13, pelo Espírito que nos batiza no corpo, é o termo que ele utiliza lá. Cristo nos batiza no corpo, nos enxertando no corpo como igreja, portanto, fazendo-nos, por meio da fé, corpo de Cristo, união com Cristo, agora somos do Senhor, somos achados em Cristo. E o que Paulo está dizendo isso é vocação espiritual. E aquele que tem vocação vive de acordo com a vocação, de acordo com a igreja. Olha a importância de sabermos o que é ser igreja. Só ao sabermos o que é ser igreja, só reconhecendo a nossa identidade como igreja, podemos viver o que é ser de fato filho de Deus, né? É como o filho, o nosso filho, o seu filho e tal. O filho chega para o pai e diz assim, eu não sei o que é ser seu filho. Eu não tenho dimensão dessa identidade. Ele, portanto, não conseguirá se comportar e atingir as exigências, corresponder às expectativas do pai, porque ele não sabe o que é ser filho. Agora, quando ele sabe o que é ser filho, quando ele sabe a sua própria identidade, o que é que define-o como filho de Deus, aí fica fácil. Conforme Paulo, por exemplo, vai fazer aos Efésios, né? Capítulo 4, ele vai dizer, olha, agora que vocês já sabem o que é ser filho de Deus, é andar em amor, é viver na luz, isso é ser filho da luz. Então, abandone aquela linguagem torpe. É nesse sentido que Paulo vai dizer, por causa da vocação, vocês podem abandonar os velhos comportamentos. Você deixa de usar a linguagem torpe. Aquele que roubava não roube mais, o que fumava não fuma mais. Por quê? Porque ele tem uma nova identidade. E quem deu a identidade? É a identidade de igreja. É a vocação recebida por meio da fé em Jesus.